começando mais um programa Pelicano no Deserto. Meditemos. Fonte eterna de tudo que existe. Preencha meu coração com tua luz, com tua vida e com teu amor, para que eu possa sentir e viver neste momento a plena compreensão de ser único contigo. Dá-me serenidade para aceitar as coisas que tenho dificuldade de mudar. Para mudar as coisas que eu posso, e sabedoria para conhecer o diferente. Permita-me, ó grande arquiteto do universo, fazer de mim um instrumento de tua paz. Assim seja. Bom dia. Hoje, sábado, 8 de outubro de 2022, 8/10/2022, 6/1/8, 8 com 9, 9 com 6, 15, 5 com 1, 6. Dia perfeito, dia bom, dia tranquilo. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre números. Vamos falar sobre números, porque o número é a essência de tudo. O número é a essência. No princípio, Deus geometrou. Assim já dizia Pitágoras. Então, falando de geometria, a gente está falando de matemática, de números. Existem dois tipos de matemática, tá? Tem a matemática comum que a gente utiliza e tem a matemática divina. Eu vou tentar passar aqui ao vivo para o pessoal no Instagram, que o pessoal do Instagram também merece. Então, o pessoal que está sempre participando, vou botar aqui ao vivo aqui para eles. E depois eu completo. Depois eu boto esse aqui também lá. Vai enchendo lá. Agora tem espaço. Agora tem memória pra caramba. Então, gente, sobre os números, a gente tá aí, né? Olhando aí tudo, o tempo todo. Mas a gente acaba não dando tanta importância a isso. Mas os números, o número é a essência de tudo. Tudo tem sua medida, né? Não, tá errado. Você bota numa e pula para outra. Bota para uma e pula para outra. Ao vivo, verificando. Agora você está ao vivo, pronto. Agora está ao vivo. Deixa eu dar saudações aqui ao pessoal. Bom dia, comunidade do Instagram. Estou começando aqui agora ao vivo, porque eu estou fazendo a gravação aqui no meu computador. Eu já iniciei com uma meditação. Desculpe vocês não poderem participar, porque eu precisava da música e a música está no meu celular. Então eu fiz a música com o celular e gravei no meu computador, e depois eu boto disponível lá no YouTube e mando também para o Instagram, dou uma editada nele, corto, boto o princípio, o início lá. Enfim, o que a gente está se propondo hoje, o programa Pelicano no Deserto, nós vamos falar sobre números, a essência divina.
eu, como havia dito, eu estou lendo um livro de 600 páginas sobre o padre Roberto Bellarmino. E é muito prazeroso porque se trata numa época de 1562 até 1621, quando ele morre. E ele escreveu umas controvérsias e tal, e muitas outras coisas. Ele fez muito trabalho junto à comunidade jesuíta, né? Os mestres dele que ele se direciona ao tempo todo é Santo Agostinho, São Tomás, Aristóteles, Platão. E ele, como ele já em fase já avançada na idade, ele começa a procurar a estudar hebraico. Então eu estou na página 350, então está chegando numa parte que ele já está bem amadurecido já na idade e vai buscar novos conhecimentos. Então eu estou retornando meus papéis aqui, meus conhecimentos, e resolvi também fazer o mesmo que o Roberto. Como ele é Roberto Mochará, eu também vou voltar aos meus estudos em números, que eu já faço bastante estudo de números, que eu gosto dos números. Se vê aí a minha agenda, né, para me acompanhar o meu biorritmo e acompanhar os meus ciclos. O ciclo número 2, tá? Que é de 365 dias, que a gente divide por 7, vai dar 52 dias cada. Eu estou em 2 períodos positivos, que é o emocional e o físico, e um negativo, que é o intelectual. Como 2 positivos ele é mais do que um negativo, você consegue fazer, né, bastante atividade. Então ontem eu fiz o meu sarau, né? Disponibilizei aí no Instagram direto e botei as minhas poesias, né, que eu escrevo aqui, né, meus pensamentos, mas eu esqueci de uma que eu fiz para poder justamente falar no sarau. Aí eu acabei que eu falei, esqueci da principal, que é assim: que bom você ter vindo participar de nosso sarau aqui neste lugar, e o que levarás em troca é essa nossa maravilhosa alegria deste quintal. Tanta miséria e covardia, o reflexo da sociedade, do dia a dia, traindo o propósito de vivermos em harmonia, buscando tanto e ninguém sabe quanto e nem quando e onde encontrar. Só o que resta, dor e sofrimento para todo lugar. Conheci um quintal que desprezado está por não participar da sociedade desiludida, pois despreza a miséria e a covardia de todo dia. Porque lá onde se plantando tudo dá, e com a ajuda divina vai colher bastante alegria, paz e a verdadeira vida. Lá a flor que é linda não é artificial, provinda da beleza natural que é rica dentro deste quintal. Isso aqui era para ontem, mas como é vamos dizer assim, minha equipe aqui do trabalho, minhas 2 mãos, a gente tem que mexer em tudo e às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa, mas lembra, no outro dia a gente coloca à disposição. Enfim, o assunto hoje é números. Esse poema era para o final, mas eu tinha que colocar ele porque quem assistiu já ao sarau, né, 1 ou 2, valeu, muito obrigado, que seja bem-vindo. A gente está aí para poder compartilhar, e hoje eu vou compartilhar um assunto sobre números. E esse assunto sobre números é um assunto muito importante, né? Que é o seguinte: vou ler para vocês e depois a gente tenta fazer alguma coisa prática. Os números, pontos de acesso à realidade numênica. Todos aceitamos que o mundo tem 2 aspectos: um absoluto, reconhecido como mundo divino, e um relativo, reconhecido como mundo material. Já viu a noção, né? Material
e espiritual. Immanuel Kant traduziu essa divisão em duas realidades, a realidade numênica e a realidade fenomênica, respectivamente. Então ele já dá aí dois fenômenos com relação aos números. A realidade numênica é a realidade das essências, de tudo que não se altera, nem com o tempo, nem com o espaço, nem por influência do sujeito observador. A realidade fenomênica é a realidade que altera com o tempo, com o espaço e por influência de um sujeito observador. Então, a gente que observa, logo a seguir ela desaparece, já perdemos de vista. Já na numênica não, a essência natural da coisa. A primeira não se afeta por elementos externos a ela, enquanto que a segunda é levada, moldada, alterada por elementos externos. Então a gente está tratando aqui do externo, da matéria, aquilo que se perde com o tempo. Entre essas duas realidades existe um abismo que só pode ser transposto por uma série de exercícios de abstração que vão percebendo na realidade material o que é irrelevante, o que é acidental, o que é impertinente e chegando cada vez mais perto da realidade divina do que é, de fato, a essência. Então, a essência dos números, né, com relação ao divino, né, o mestre pediu para que eu falasse sobre números. Eu estou pegando aqui no conteúdo que eu tenho e usando da intuição daquilo que eu peguei através do livro com relação ao hebraico, e aí vai puxando uma coisa a outra, entendeu? Não é uma coisa minha, natural, que eu domino, que eu sou um mestre, não. É uma coisa que a gente participa junto com outros alunos aí do outro lado, e que à medida que a gente vai, né, transportando aqui a ideia que está surgindo, ele automaticamente o aluno vai despertar em alguma coisa e vai para a sua busca. Claro, evidente, sempre levando, né, o critério de responsabilidade, de pesquisar fontes mesmo que são, né, devidamente reconhecidas. Não criar métodos, né? A gente não pode criar métodos, a gente não tem o domínio, né, das coisas, a gente é só aluno, discípulo. Então a gente tem que pesquisar e pesquisar de fontes, né, apropriadas para poder ter base e falar. Nesse exercício usado, a linguagem dos números, vamos percebendo o que é importante, o que é pertinente, o que é essencial, e deixando de lado o que é acidental, irrelevante e impertinente. Kant, em fundamentação da metafísica dos costumes, afirma também que a natureza humana é numênica e fenomênica, mas, como consta dos manuscritos, aqui eu não vou citar esse manuscrito porque esses manuscritos são secretos, o homem, em seu estado de exílio, ficou insensível aos números da realidade divina. Então esses manuscritos existem e são eles para aqueles que são iniciados, que já estão dentro de trabalhos metafísicos, eles são disponibilizados para que ele estude esses manuscritos. Ao longo de sua encarnação, sua consciência é submetida aos fenômenos da atualidade terrena. Por isso, o objetivo de toda a busca mística é elevar-se ao mundo dos números. Então, perceba, a busca mística é a gente transcender. A gente tem que transcender, a gente não tem que ficar limitado e nem dogmatizado. A gente tem que transcender o tempo todo, de preferência sempre usando o caminho do meio e a neutralidade, que eu chamo de pausa, porque a pausa, diferente, né, vamos pegar aqui o gravador de analogia, diferente do REC, que é a gravação, e do que faz adiantar e do que faz voltar, como assim, presente, passado e futuro.
A pausa está ali no meio, a pausa é o meio, ela está em todos. Essa é a minha analogia. Você pega aquele antigo gravador, você tem o REC, é o presente, gravando. Você tem o adiantar, depois da gravação, tu adianta, aí você consegue ir mais à frente. E também tem o passado, que você consegue retornar. Mas todos eles você tem a pausa para poder fazer e entender cada detalhe dessa jornada. Então, esse transcender é fundamental. E Kant ele coloca isso muito bem, através dos manuscritos que são disponibilizados a ele. Define o conceito de número da seguinte forma: como nosso venerável Pitágoras, olha só a referência dele, ele também foi pitagórico. Tão bem ensinou, Deus atua através de suas leis e suas leis atuam através dos números. Os cabalistas foram muito longe na ciência dos números, pois esquematizaram o conjunto da criação por uma série de 10 sefirás, que é o que a gente chama da árvore da vida, e as sefirós, tá? Keter, Hokmah, Binah, enfim, esse é um assunto mais profundo, e aí depende de um estudo mais aprofundado. A gente está falando primeiro somente dos números. Segundo os cabalistas, é possível compreender o plano divino penetrando-se o segredo de correspondências que se estabelecem entre as posições dessas sefirás na árvore cabalística, sua natureza, seu valor numérico e os símbolos universais que lhes são associados. O número é uma forma de se conhecer a essência das coisas, independentemente do tempo ou do espaço ou do sujeito observador. O advento dos números revela ao homem evoluindo de uma forma fenomênica e racional para uma forma numérica racional. Então entenda, então a gente evolui, vai transcendendo a cada momento, a cada ciclo você tem que transcender alguma limitação de consciência e avançar. E aí você vai entrando naquela coisa do racional, capaz de entender o mundo através de elementos e relações. Aí ele diz, se não tivéssemos os números ainda seríamos animais. Então ele dá aquela referência da evolução, né, dos seres. Então, essa questão dos números, já estamos em 17 minutos, essa questão dos números ela remete ao trabalho que eu fiz com relação ao livro que naquela época, lá em 1926, se eu não me engano, ele já vinha aqui em 1800 e pouco, trazendo esses estudos, mas sem as ferramentas necessárias para poder desenvolver, que seriam os números, as tabelas, aquela coisa, naquele tratado hindu. Eu consegui desenvolver através da leitura, porque me foi aberto, né, através, né, das minhas meditações, a inteligência capaz, que não está em mim, está ao meu redor, e ela vamos dizer assim, magnetiza conforme você está sensível àquilo e está conectado àquilo. Por isso que os cabalistas eles conseguem, né, fazer vamos dizer assim, esse entendimento da coisa divina através da Cabala, porque eles já estudam isso há muito tempo, desde pequenininho lá, eles já estão sendo instruídos no judaísmo, em qualquer outros países que tem já a utilização. A gente tem a Cabala no Egito, né, que é originária dos sumérios, né, que tem através, né, de um código Hammurabi, que era colocado lá para eles, e algumas técnicas utilizadas de outras civilizações mais antigas. Eu não vou me aprofundar nisso porque é um estudo mais profundo, eu só vou me basear nos números. Então a árvore da vida, a árvore cabalística, que a gente tem que aprender a conhecer e a trabalhar ela é assim.
Eu mandei num desenhozinho que eu tive aí, eu postei, ficou direitinho, mas a gente vai tentar fazer aqui. Keter é a número 1, Roquemar número 2, Biná número 3. Aí aqui a gente tem o primeiro triângulo. Aí embaixo desse de Roquemar a gente tem Shed. Embaixo de Biná a gente tem Geburá. E aí a gente vem para o meio, Tiferê, número 6. Tiferê, Nexa, número 7. Rod, número 8. Aí a gente tem no meio um outro triângulo, Yesod, e embaixo Malkut. Notem que de Keter a Malkut é o caminho do meio. Aqui a gente vai pegar do 1, 6, 9 e 10. Mas aí, entre o 1 e o 6, tem uma Sefirá que aparece de vez em quando, que isso aí é mais um estudo mais apropriado, que é uma Sefirá que aparece e desaparece, né? Que ela reflete do Keter bem no meio. Então é uma coisa mais detalhada, eu não vou me aprofundar nisso aí, porque eu sou um aluno, eu sou um pesquisador, não sou um mestre, mas a gente tem que compartilhar um pouco que a gente está entendendo e divulgar. E aí a gente, pegando na numeração, a gente pega as 22 letras hebraicas, que são as principais, certo? A gente usa o arcano maior, são 22 cartas, mas isso somente, a gente não pode ficar limitado a tarô, astrologia, não, astronomia, não, a gente tem que transcender tudo isso para poder entender mesmo como é que funciona. E aí você tem ali a utilização como uma ferramenta de que de você cada arcano referente a uma letra hebraica. Eu vou tentar aqui achar uma letra hebraica nesse livro para poder dizer aqui mais ou menos como é que a gente se relaciona de cada letra. Que aí você, conforme você pega os arcanos e junta 4 arcanos, aí você tem uma formação de letra. Nessa formação de letras hebraica, sempre lendo ao contrário, tá? Ela não é lida como a gente lê aqui no nosso país, né? Da esquerda para a direita. Ele lê da direita para a esquerda as letras. Aí você tem os números divinos que você vai colocando, aí você vai fazendo as suas composições. Aí tem ali, quando você consegue uma composição tipo Eim, Oiá, Leová, Jeová, Elohim, isso são as composições poderosas, que a gente sabe que tem uma conotação. E aí você vai achar nas suas referências do livro que tiverem para poder você fazer sua leitura. Eu gosto muito do Shi, da letra Shi, de Aleph, que são as letras que têm uma potência. Tudo isso com valor numérico, tá? Aqui, ó, explicação de cada uma das 22 letras. Aleph corresponde ao primeiro nome de Deus, Eim. Aí você conseguir a composição que vem com Aleph, Re, Iod, Re, você tem o nome Eim. Aí você usa o arcano para fazer a composição, que são 22 cartas. Encerrando por aqui a parte do uso dos números, que são, a gente chama de mundo numênico, tá? A numerologia não tem nada a ver com isso, é um mundo numênico, a essência divina. Deus geometrizou através dos números as leis, e elas estão, vamos dizer assim, representada nesses hieróglifos, tanto das hebraicas como também como é que tem tem uns caracteres dos chineses, né, os hieróglifos chineses,
Tem um outro que é dos Brahmani, que eu esqueci o nome. Enfim, ali também tem as mesmas composições, tá? E a essência de tudo é a Cabala, que é um número, que é como você faz essas conexões desses números. Deixa eu ver aqui uma outra letra. Tem a Bet, Gene, o Ré. E cada um tem um valor, né? O Ré. E elas são compostas assim: 3 letras mães, Aleph, Men e Shi, 3 letras mães, e 7 letras duplas, Té, Bet, Gimel, Dalet, Cap, P, Resh e Tal. Aí dariam 10, e aí tem mais 12 letras simples. Já estamos em 26 minutos, eu vou encerrar por aqui, porque são trabalhos do Pelicano no Deserto para reflexões, não é para gente se aprofundar, a gente reflete. Aí quem tem interesse e gosta de pesquisar é uma boa. Hoje, por exemplo, é um dia propício para a gente ter aí uma redução teosófica, né? Hoje, dia 8/10/2022, você tem 2226 com 1, 7, com 8, 14. Não é isso? 8, 9, com 6, 15, quer dizer, 15. 5 com 1, 6. É um número perfeito. Aí você tem lá Tiferê. É um dia harmonioso, caminho do meio. A gente procurar se harmonizar e relaxar e botar, né, as coisas em ordem. Tá bom? Este é o programa Pelicano do Deserto, desejando a vocês um ótimo final de semana, um bom sábado, amanhã domingo, tudo de bom. Amanhã não tem programa, amanhã eu vou meditar e fazer meus trabalhos espirituais durante o dia, e depois, como diz outro, o domingo é o dia feliz, é o dia da alegria, é o dia que a gente tem que brincar e ser criança, tá bom? Um ótimo sábado para todos.